E olha, o professor Carlos André segue no Aqui em Casa esclarecendo dúvidas comuns da nossa língua portuguesa. Hoje a dica é sobre a concordância verbal. Isso gera muito problema. Tem várias pessoas que acabam se confundindo na hora de falar, principalmente, e erram ali na concordância verbal. É comum isso acontecer, viu? Mas enquanto a gente está ali numa situação mais formal, é bom ter cuidado. O professor Carlos André chega com dicas para que a gente não erre mais. Olha só. Aqui é o professor Carlos André e eu estou aqui na TV Pai Eterno para falar sobre língua portuguesa, a última flor do Lácio. E nós vamos falar hoje sobre a tal de concordância verbal. Olha, é bom saber. Concordância verbal é um assunto extremamente importante e que pode dar problema para quem não souber em termos de norma culta. É bom lembrar que a concordância aqui é de acordo com a gramática normativa da língua portuguesa. O nome já diz, concordância verbal. Então significa dizer que um determinado verbo concorda com quem? Com o sujeito. Bom saber o que é verbo, o que é sujeito. Um exemplo, se eu disser, os meninos chegaram. Veja, chegaram é o verbo e os meninos seriam o quê? O sujeito. Portanto, os meninos chegaram, ocorre a chamada concordância verbal, o verbo concorda com meninos, que é o núcleo do sujeito. Muito comum no dia a dia, aqui em Goiás, muita gente dizer os meninos chegou, não é? Claro que isso é uma variante linguística típica, regionalista, né, aqui da nossa região, portanto, mas não é o ideal nos momentos mais formais. Nos momentos mais formais, o ideal seria os meninos chegaram. Importante que ocorre sempre desvios de concordância verbal quando o verbo vem antes, né? Muita gente diz, quem foi que fez isso aqui? A pessoa fala assim, é eu. É eu? Ora, quem é o verbo? O verbo é o verbo ser. Quem é o sujeito? Eu. Então, eu não é. Eu sou. Portanto, nada de é eu, mas sim sou eu. Até a próxima dica de língua portuguesa aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima, então, professor Carlos André. É isso, né, gente? A gente faz muita confusão mesmo na hora de falar. A concordância verbal é muito importante, como o professor disse, especialmente nos momentos em que a gente precisa usar o português ali na sua forma mais culta, né? Isso acaba fazendo um pouquinho de confusão, mas é só a gente praticar, né? Ficar de olho e vigiar, se autoavaliar, né? O tempo inteiro para evitar esses erros aí, porque acaba prejudicando, né? Especialmente quando a gente está no trabalho, está numa reunião importante. Na hora de escrever também é comum que a gente erre ali na concordância verbal, mas eu acho que as pessoas erram mais na hora de falar mesmo. Muito bacana, amanhã o professor volta com mais dicas a respeito da nossa língua portuguesa, que em casa é assim, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho mais e a gente vai tirando as dúvidas.